Bom, bem-vindos à terceira aula desse curso de Blender, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais na modelagem, olhando algumas técnicas que podem ajudar a gente a ter precisão durante esse processo. A partir dessa aula eu também vou começar a deixar um arquivo na descrição desse vídeo para caso vocês não tenham um arquivo salvo por onde começar, mas se vocês já estão acompanhando as aulas anteriores e tem esse arquivo, eu recomendo que vocês usem ele para preservar as diferenças entre o meu projeto e o de vocês, e para que no final o de vocês se torne um projeto original. Bom, na aula passada a gente entendeu o básico da modelagem e fizemos as paredes do nosso quarto, e agora a gente vai fazer uma janela para ele. Antes disso eu só vou deletar esses dois objetos aqui para limpar um pouco a cena, e só para o nosso quarto não ficar atravessando o chão eu vou levantar ele um pouco para cima, mas isso aqui é opcional, não precisa fazer se você não quiser. Agora a gente vai começar a criar a nossa janela, mas primeiro a gente precisa criar um buraco onde a gente vai colocar ela. A gente começa a fazer isso selecionando essas duas faces aqui, e agora a gente pode usar a ação de Inset com a tecla I. Você vê que essa ação ela vai criar faces internas às que a gente selecionou, e através delas a gente consegue criar o nosso buraco. Como essas duas faces que a gente acabou de criar são opostas umas às outras, a gente não consegue ver as duas ao mesmo tempo, o que dificulta um pouco entender o que está acontecendo com elas. Para contornar isso, a gente pode ligar a nossa visão de raio-x com o atalho Alt+Z, e com isso agora a gente consegue ver através do nosso objeto. Só que de cara a gente consegue ver que essas duas faces não são iguais umas às outras, o que pode causar problemas. E a gente pode até tentar alinhar elas duas no olho, só que dificilmente a gente vai conseguir alinhar elas exatamente. Por outro lado, existe uma maneira muito mais fácil e precisa, que são aqui em cima essas opções de ajuste ou de snap. Bom, por padrão, o Blender vem na opção de ajustar em relação a uma distância fixa, que é representada por esse grid aqui no fundo. E para ligar o ajuste, a gente pode clicar nesse ícone aqui em cima de I. Com isso, a gente pode ver que quando a gente movimenta, por exemplo, ele sempre vai respeitar esse grid que eu mencionei. Só que o interessante desse grid é que toda vez que a gente der zoom o suficiente na cena, ele se subdivide e permite com que a gente tenha ainda mais de precisão na nossa ação. Bom, mas caso você não queira ter ele ligado o tempo todo e queira usar apenas temporariamente, que é a maioria dos casos, você também pode, enquanto você faz a ação, segurar a tecla Ctrl, que vai ligar temporariamente o nosso ajuste. Bom, mas além disso, uma opção que vai ser muito mais útil para a gente, que pessoalmente é a que eu sempre uso, é essa segunda de ajustar em relação aos nossos vértices. Assim a gente pode usar a própria geometria do nosso objeto como referência. Nos ajuda também a usar essa opção do elemento ativo aqui, que permite selecionar qual vai ser o objeto, qual vai ser o elemento, na verdade, usado como referência para alinhar nossa ação. Então, esse elemento ativo, no caso, é o que está em branco e sempre vai ser o último que a gente seleciona, como vocês conseguem ver. Se assim, a gente selecionar vários, vocês veem que esse branco é o ativo que a gente conseguiu selecionar. Então, com isso a gente pode ajustar as nossas faces para que elas fiquem alinhadas umas às outras. Bom, com isso agora a gente pode dimensionar a nossa janela com as medidas que a gente quiser. Eu vou usar as medidas que eu tirei da janela do meu próprio quarto, mas se você quiser você pode pausar agora, tirar as medidas da sua janela e usar essas próprias dimensões para os próximos passos que eu vou mostrar a seguir. Bom, eu sei que a minha janela começa a 90 centímetros do chão, então para isso eu vou primeiro alinhar o chão e depois mover 0,9 para cima no eixo Z. Eu também sei que ela tem 1,2 de altura e por fim eu sei que ela tem 1,5 de largura. E com isso eu tenho a minha janela, você provavelmente vai ter a sua, talvez seja um pouco diferente. Bom, mas agora só nos resta alinhar a janela em relação a essa parede, deixar ela centralizada. E a gente pode fazer isso usando agora mais que um ponto de referência. Antes a gente estava usando só um, mas se a gente quiser a gente pode usar dois ou mais também para fazer uma média entre eles e com isso, nesse caso, conseguir o nosso ponto médio da parede. Bom, o jeito que a gente faz isso é primeiro indo no nosso primeiro ponto, adicionando ele com a tecla A, e depois a gente pode simplesmente ir para o nosso segundo ponto e você vê que ele já está centralizado em relação a esses dois. Bom, isso é tudo, só nos resta agora fazer o nosso buraco que a gente estava tanto esperando, mas isso pode ser simplesmente feito
com essa ação aqui de Bridge Faces, que é basicamente fazer uma ponte entre essas duas faces que a gente estava mostrando. Bom, com o nosso buraco pronto, agora a gente pode começar a modelar o batente da nossa janela. A gente vai fazer isso a partir de um objeto novo, e para isso a gente volta para o modo objeto com um tab. E aqui em cima a gente tem um menu de adicionar, que também pode ser acessado pelo atalho Shift A. E nele a gente tem uma série de opções do que adicionar. A maioria a gente não vai ver por enquanto, mas o que a gente vai focar no momento é esse primeiro, que é um mesh ou uma malha, que vai adicionar um objeto que a gente está querendo. Bom, dependendo do que você quiser modelar, cada objeto pode se assemelhar mais ao que você está buscando. E nesse caso, por exemplo, a gente vai adicionar um plano, porque através dele a gente consegue ajustar as nossas medidas para o nosso buraco aqui atrás de maneira muito mais fácil. Então eu vou adicionar o nosso plano. Ele está um pouco escondido aqui, mas se eu, por exemplo, esconder o nosso objeto, a gente consegue ver o nosso plano sendo adicionado de maneira mais fácil. Bom, quando a gente adiciona um objeto, ele vai sempre dar um menuzinho aqui embaixo, dando algumas opções de como a gente pode adicionar ele. No caso do plano, a gente só tem uma opção de tamanho, mas, por exemplo, se eu adicionar aqui um cone, você vê que ele tem uma série de opções, por exemplo, vértices, o tamanho de baixo e o de cima e a altura dele. Isso pode também ajudar você a já ter um resultado mais parecido do que você está procurando já de cara. Bom, mas vale a pena também mencionar que quando você faz qualquer outra ação, esse menu ele vai desaparecer e você não consegue mais acessar ele. Então, ele serve para você adicionar o objeto, mas depois qualquer mudança que você quiser fazer nele, você vai ter que fazer através do modo de edição. Bom, outra coisa que a gente pode notar é que a nossa cena tem alguns pontos de referência. Aqui no centro do nosso mundo a gente tem o nosso cursor 3D, onde mostra basicamente onde o nosso objeto vai aparecer quando ele é adicionado. Mas o próprio objeto também tem o seu ponto de referência, que no caso é esse ponto laranja aqui, que é a sua origem que mostra a posição do nosso objeto. Bom, se eu voltar com a nossa cena com Alt H para mostrar o que estava escondido, a gente pode usar as opções de snapping que a gente estava usando anteriormente para mover o nosso objeto usando esse ponto de origem como referência, como vocês conseguem ver. Bom, mas de outra maneira a gente pode mover o próprio cursor 3D para que o objeto já apareça onde a gente quer. O jeito mais fácil de fazer isso é com Shift, mas clicando com o botão direito do mouse, que vai colocar esse cursor na superfície onde a gente está clicando. Mas se a gente quiser precisão, o que a gente pode fazer é entrar no modo de edição do nosso objeto e selecionar um elemento, ou mais que um elemento, onde a gente quer que o nosso objeto apareça. Então, por exemplo, se eu quiser que ele apareça nesse ponto, eu posso agora usar Shift mais S para trazer esse menu. E essa opção aqui de baixo permite com que a gente traga o nosso cursor 3D para o que está selecionado, dessa maneira. Assim, agora a gente pode adicionar o nosso objeto e ele vai aparecer onde a gente selecionou o nosso ponto. Bom, com isso agora a gente pode ajustar o nosso plano em relação ao buraco que a gente criou anteriormente. E para isso a gente também consegue usar um ponto de referência. No momento ele está usando, aqui em cima a gente consegue ver que ele está usando um ponto médio. Então se a gente mover, ele move em relação a um ponto médio do que está selecionado. Mas a gente pode também mudar aqui para esse ponto ativo, esse elemento ativo, que é basicamente aquele branco que a gente mostrou anteriormente. Então posso usar ele para mover e também para rotacionar o nosso plano. E agora para fazer as nossas ações. Bom, com o nosso plano posicionado, agora a gente pode definir qual vai ser a espessura da parte externa da parede. E da mesma maneira que a gente fez o buraco da janela, a gente pode usar novamente a ferramenta de Inset para criar uma espessura. Também digitar qual o valor que você quer, mas agora como a gente não vai precisar dessa face interna, a gente pode simplesmente deletar ela. Bom, com isso a gente pode selecionar tudo e extrudar para fora, assim ela fica com a mesma espessura da nossa parede, mas dependendo da sua janela, se ela sair um pouco para fora, você pode extrudar um pouco mais, assim ela fica com esse volume. Aqui na frente também, e para selecionar essas faces, como elas são contínuas, a gente pode clicar aqui nessa continuidade com Alt mais botão esquerdo do mouse e continuar extrudando para fora. Bom, com a parte externa pronta, a gente pode aproveitar essa geometria que a gente acabou de criar para então fazer as folhas da nossa janela. Eu vou aproveitar esse caminho interno que a gente fez e vou duplicar ele com Shift D.
Bom, mas quando a gente faz isso, você vê que ele começa a também tentar mover a nossa cópia, mas como a gente não quer isso, a gente pode cancelar essa parte com o botão direito do mouse. Bom, agora para separar essa parte em um novo objeto, a gente pode usar o atalho P e usar a nossa seleção. Assim, a gente tem dois objetos, os quais a gente pode modelar separadamente. Bom, mas caso você tenha perdido essa seleção por algum motivo, você pode usar o atalho da tecla L para selecionar apenas parte de um objeto e, se necessário, Ctrl I para inverter essa seleção. E agora a gente pode separar ele novamente em um novo objeto, que nem a gente fez antes. Bom, o objeto que a gente acabou de criar, ele não tem face nenhuma, mas ele é composto por essas arestas e, se a gente selecionar todas elas, a gente pode fazer uma face apertando a tecla F. Bom, com ela pronta, a gente agora pode dividir ela no número de folhas que a nossa janela tem, assim elas já vão ser criadas nas dimensões corretas. A gente faz isso com o atalho Ctrl R e você vê que ele está criando um corte dependendo do lado onde a gente coloca o nosso mouse. E a gente pode aumentar ou diminuir o número de cortes com a roleta do nosso mouse. Quando a gente aceita essa parte, ele também permite com que a gente deslize os nossos cortes, mas eu vou só cancelar essa parte para que eles fiquem na posição original. Bom, por fim, agora eu vou só deletar essas três faces e manter uma única, assim a gente se concentra nela e facilita um pouco a modelagem, mas o processo agora vai ser bem parecido com o que a gente fez anteriormente. Eu vou dar Inset para criar um quadro externo. Eu vou aproveitar essa face interna aqui para usar ela como nosso vidro, mas eu vou só separar do resto do objeto com a tecla Y, assim fica separado. Eu vou dar uma espessura aqui para o nosso quadro e já centralizar o nosso vidro em relação a ele. E por fim eu vou só dar uma espessura bem pequena para o nosso vidro. Bom, mas por enquanto a gente já avançou bastante nessa aula. Na próxima aula a gente vai completar nossa janela e fazer as nossas venezianas e as partes que restam. E a gente vai aproveitar para falar sobre modelagem não destrutiva e sobre modificadores. Bom, mas por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula e eu vejo vocês na próxima.